A educação, irmãos, é fundamentalmente um processo de transmissão do conhecimento. Alguém que detém conhecimento, alguém que detém valores, alguém que detém conteúdos, vai transmitir a outro que não tem esses conhecimentos, esses valores, esses conteúdos. Portanto, irmãos, o processo de educação, ele depende fundamentalmente da comunicação entre o professor e o aluno, da comunicação entre o instrutor e o aprendiz, entre o mestre e o discípulo. Esse é o processo eficiente de educação. Mas então a gente vê aqui, irmãos, primeira coisa, o professor, o instrutor, ele tem que deter o conhecimento. Mas não é somente isso que funciona. Veja o texto da nossa lição na página 22. É um texto da senhora White que está no livro Educação. Texto na página 22. O verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira mais eficaz. A senhora White está dizendo aqui o seguinte: não basta você saber só os conteúdos, você tem que ser agradável. Você tem que conquistar a simpatia daquele que está aprendendo. Aí a comunicação se faz de uma maneira eficiente. Lembra, irmãos, nós podemos nos lembrar, nós na escola gostávamos mais dos professores que eram mais simpáticos e, consequentemente, passávamos a gostar da disciplina que eles ensinavam. Quando tínhamos professores intransigentes, professores autoritários ou professores rudes, nós passávamos a não gostar também daquela matéria. Nós precisamos nos comunicar com alegria, com empatia. A educação cristã, especialmente a educação cristã, deve se dar num ambiente de reciprocidade, num ambiente de comunicação, de amor. E a comunicação com Deus, irmãos? Como é a comunicação com Deus? Nós podemos nos comunicar com Deus através da Bíblia Sagrada e através da oração. Mas como todo processo de comunicação, onde tem um emissor, um receptor e um canal, pode haver obstáculos a essa comunicação. Quais são os obstáculos que temos, irmãos, com relação à comunicação com Deus? Primeiramente, irmãos, é o tempo, a negligência. Às vezes negligenciamos a oração, negligenciamos o estudo da Bíblia e temos bons argumentos, não temos tempo. Não tenho tido tempo, tenho que trabalhar muito. Mas às vezes, irmãos, outro motivo é a falta de comunicação com Deus, a falta de fé. Não temos fé. Ora, como vamos nos comunicar com alguém se nós não cremos que ele existe, como diz a Bíblia? Na comunicação com os familiares, irmãos, na comunicação nos nossos relacionamentos, a comunicação tem que ser fundamentalmente uma comunicação agradável. Relacionamento familiar, irmãos, não pode ser um relacionamento autoritário. Não pode ser um relacionamento rude, um relacionamento de palavras rudes, de atos rudes. O livro de João, irmãos, 1 João está dizendo como é que tem que ser o nosso relacionamento, como é que tem que ser o nosso amor cristão, que deve ser o fundamento da comunicação cristã para uma educação cristã. Já lemos esse verso neste trimestre, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade e em obras. Assim que deve ser, irmãos, o nosso relacionamento. Outras traduções desse verso diz assim,
a nossa comunicação, o nosso amor deve ser de fato e de verdade, não por obra e em verdade, por obra e em verdade, em ação e em verdade. E na nova tradução na linguagem de hoje, irmãos, esse verso diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Como deve ser a nossa comunicação, irmãos? A nossa comunicação não pode ser só de palavra. A Bíblia quase que diz assim: não pode ser de conversa fiada, não pode ser de discurso, mas deve ser de fato. Se você quer comunicar para os seus filhos a sua comunicação amorável, tem que ser de fato, em demonstrações de amor. Ninguém crê no amor, irmãos, quando você fala assim, eu amo, mas não demonstra. Não demonstra de que maneira? Por obras e de fato. Como deve ser a boa comunicação do Evangelho, irmãos? Deve ser de fato. Como deve ser a boa comunicação do Evangelho na família? Por obras, por fato. Você vai mostrar para os seus filhos que você é realmente piedoso, que você tem amor ao próximo, que você tem amor a Deus, que você tem amor à igreja, que você despende tempo para isso. Dessa maneira também na igreja, irmãos, e dessa maneira na comunidade. A educação cristã só se dá se você tiver um processo de comunicação eficaz, de fato, não somente de palavras, mas por obras, de fato. Que seja essa, irmãos, a nossa maneira de comunicar, uma maneira eficaz que mostre aos outros o verdadeiro conhecimento do Evangelho, que é o processo de salvação que o Senhor Deus estabeleceu desde a eternidade para salvar o ser humano.